homem chamado Caleb, um homem que tinha um espírito, o quê? Um espírito diferente. Homem de um espírito diferente. E agora quero dizer o seguinte, quando nós falamos um homem de um espírito diferente, as senhoras, as irmãs não estão de fora, tá? Você diz, então isso aqui é para os homens da igreja. Isso aqui é para os varões, isso aqui é para os pais, isso aqui é para os maridos, isso aqui é para os líderes, isso aqui é para os homens. Eu sou uma senhora, como é que eu vou subir um monte? Como é que eu vou conquistar Hebron? Eu e o Caleb temos 85 anos, ele é homem, eu sou mulher. Então, a palavra domingo passado foi para os homens, não para mim. Então eu quero dizer para a senhora que a senhora também está enganada se pensa assim. Tá? Por quê? Quando Deus criou o Adão, onde é que a senhora estava? Quantas pessoas Deus criou do pó da terra? Uma pessoa. E a senhora estava escondida dentro dele. Feito do material da terra, escondida dentro do homem, até o momento da revelação. Até o momento da revelação. Até o momento em que Deus matou o homem por alguns minutos, deu uma hack nele, né? E tirou você lá de dentro. Então você é feito da mesma matéria, pelo mesmo Deus. É a mesma essência. A única diferença que não é diferença é o desempenho de função biológica. O homem pode dar à luz, aliás, a mulher pode dar à luz e o homem não. E porque a mulher precisa dar à luz, tem umas pequenas diferenças na sua carne, nos seus músculos, nos seus ossos, mas não tem nada a ver com fragilidade interior. Então, quando você viu domingo passado, um homem de espírito excelente, você pode pensar a mesma coisa assim, uma mulher de espírito excelente, uma mulher íntegra. Tá? Hoje vamos falar de um homem de novo, porque o homem sempre é aquele que leva a cacetada primeiro. O homem é o cabeça. Ah, pastor, se ele é o cabeça, eu sou o quê? Você é a continuação da cabeça, é todo o restante. Veja como você é grande, né? É todo o restante. Ah, mas veja só, e não se preocupe que quando Deus desce para agir, ele tem que bater primeiro na cabeça, ele tem que abrir primeiro a cabeça, porque se ele fosse falar com você, você é muito rápido a entender. Já o seu marido é um cabeçudo. A mãe falava quando eu era criança, ai, que vontade de rachar sua cabeça e enfiar essa cartilha dentro. Rachar a cabeça. Quando ela falava isso, eu já sentia abrindo. Eu enfiar essa cartilha dentro, enfiar esse negócio dentro. Por quê? Porque o homem é mais cabeçudo. Então Deus, quando ele tem que falar com a terra, ele tem que falar com seus filhos. Ele passa primeiro pelo pai, ele passa primeiro pelo marido, ele passa primeiro pelo sacerdote, porque ele está poupando você. Ele quer que o seu marido fale com você, porque Deus pode falar com você o tempo todo. O seu marido nem sempre. Então Deus quer passar pelo homem primeiro. Só uma questão de ordem. Só isso. Os deputados sabem muito bem o que é isso. Questão de ordem. Aliás, era para eles saberem o que significa isso. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Óbvio que eu não vou terminar isso hoje. Então, Tiago, semana que vem esquece. Vai ficar para outro domingo, ou para o outro. O Tiago está na fila de pregadores. O Tiago, depois o Alexandre. Aliás, depois o Alexandre, depois o pastor Lutonda, depois um pastor convidado. Tá? E assim nós vamos, ouvindo a palavra de Deus que vem do mesmo Deus, né? 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler esse texto. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram, o quê? Frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume.
A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não, chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido... Vai guardando aí as riquezas desse texto, tá? O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Com um texto desse daí, já dá para ir embora, né? Já dá para ir e pelo caminho ir conversando a respeito da passagem, como aqueles homens no caminho de Emaús. Indo para casa com seus filhos, com seu cônjuge, seus pais, já dá para ir falando sobre isso aqui, trocando ideias daquilo que traz vida. Com esse texto já é suficiente para você alimentar a sua vida, a vida da sua família por dias. Com esse texto já é suficiente para você fazer avaliação da sua casa, de como vai o seu casamento, uma avaliação de como foi que os seus filhos chegaram até você. Em que tempo eles chegaram? Como eles chegaram? Como eles estão crescendo? Já é suficiente para perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor tem para os meus filhos? Senhor, porque o meu filho já é adulto e ainda não ouviu
a revelação do Senhor. Porque o meu filho já tem 18, 20, 25, 30, talvez já casou, já saiu, e você perguntaria para o Senhor: Senhor, por que ele ainda não conhece a tua voz? Por que, Senhor, ele ainda não conhece a tua voz? Se ele já conhece a voz de Deus, você já poderia ir pelo caminho perguntando ao Senhor: Senhor, quando é que ele vai entender o seu chamado? Como vai acontecer o chamado dele? Porque eu afirmo categoricamente para todos vocês nessa manhã: Deus tem um chamado para todos. Deus tem um chamado para todos. Talvez o fato de você não ter ouvido, não ter entendido, não ter ainda assimilado o chamado de Deus para a sua vida, você acha, você pensa e você crê que não existe chamado. E não vai existir chamado para os da tua casa. Pensando assim, repito, você também está enganado. E é muito fácil. Talvez a sua oração pelos seus filhos, pela sua casa, é para que ela seja próspera, é para que ela seja segura, para que ela tenha saúde, para que os filhos, ou os netos, ou sobrinhos, ou seja lá quem for essas crianças, esses jovens que estão perto de você, para que eles cresçam e tenham um bom futuro. Só que quando você pensa em bom futuro, o que você está pensando? Que ele seja aquilo que é muito comum, que a gente ouve constantemente, que ele seja médico, que ele seja engenheiro, que ele seja um dentista, que ele seja um empresário bem-sucedido, que ele fale vários idiomas, que ele ou que ela case com um bom partido, que tudo na vida dele seja assim, progressivamente constante e próspero. Alguns começam assim mais simples, que ele seja um atleta, que ele seja de preferência jogador de futebol, e de preferência que jogue no coxa, e de preferência que depois ele seja convocado para a seleção, e que depois ele vá para a Europa, e que ele vire um atleta, e que eu me aposente com 30 anos. Porque ele vai enfiar dinheiro na minha casa. Talvez seja isso que permeia coletivamente a nossa cabeça. E quando foi que você entendeu que o chamado de Deus passa primeiro por uma missão, que é manifestar os céus aqui na terra? Quando você entendeu que o chamado de Deus para os seus filhos, para a sua casa, para a sua vida, é transmitir do céu para a terra uma mensagem de reconciliação de Deus com os homens. Quando que você chamou os teus de casa e disse assim: você é um homem, você é uma mulher de Deus, e você vai proclamar virtudes de Deus, virtudes daquele que chamou o papai, virtudes daquele que chamou a mamãe, virtudes daquele que chamou o seu avô, a sua avó, o seu tataravô, o bisavô, daquele que chamou a sua ascendência das trevas para a luz. A gente chega numa certa fase da vida que a gente começa a fazer a avaliação da nossa história. O ano passado, eu fui visitar uma tia, irmã do pai, a irmã caçula do meu pai, e uma das curiosidades, ficamos bem pouco tempo com ela, mas uma das curiosidades era poder ouvir dela histórias que incluísse a vida do meu pai. Você pergunta sobre o vovô, com quem a gente teve muito pouco relacionamento por causa da distância, idade, uma série de coisas. E aquela história, como é que o vovô se converteu? Eu uso a palavra se converteu, não existe isso, tá, gente? Biblicamente não existe se converteu. Quando que o vovô foi convertido a Jesus?
Porque a obra da salvação parte de Deus. Então, primeiro Deus. Então, quando foi que o vovô conheceu a luz? Porque a gente já tinha ouvido que o vovô, lá nos tempos de família, criança pequena tal, ele frequentava alguns lugares assim não muito aceitáveis. E um dia o Senhor tirou ele das trevas para a sua maravilhosa luz. Como foi? A vovó veio junto? Como foi? Os filhos? Quando foi que meu pai conheceu Jesus como Salvador? Lá na juventude dele, menos de 17 anos de idade. Perguntei para a mãe, essa semana, mãe, a senhora lembra quando foi que a avó, mãe dela, com quantos anos ela se converteu? A mãe, não lembro. Mas a senhora lembra? Eu lembro do pastor, eu lembro do segundo pastor, eu lembro de quando eu fui no aniversário. Olha só, história para você entender onde Deus começa a agir. Porque você talvez pensa que Deus vai agir até meio-dia hoje. E daí só na semana que vem, né? Não, Deus está trabalhando. Enquanto você dormia, Deus está trabalhando. O Senhor trabalha em todos os turnos da nossa vida. Mãe, a senhora lembra quando foi que a avó, viúva, quando foi que ela se converteu? Não sei, mas a gente foi no aniversário de uma moça na igreja, convidada por um senhor. Olha a missão desse homem, chamado Afonso. Ele trabalhava na madeireira onde minha avó morava. E ele entendeu o chamado dele. Eu vou falar de Jesus para essa mulher. E minha avó era uma pessoa muito difícil. Muito difícil de relacionamento. Eu vou falar de Jesus para essa mulher. E ele falou de Jesus para ela. E um jeito muito bom, quando você está falando de Jesus para a pessoa, entender que é na congregação do povo de Deus que Deus está trabalhando também, de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais clara. Então ele chamou elas, as duas, para um aniversário na igreja da filha dele. Nos fundos tinham armaram lá umas lonas, fizeram uma barraca, e estava lá o aniversário acontecendo, tudo. Alguém da igreja, viu? Não é alguém de fora, não. Alguém da igreja chegou para minha mãe, uma mulher de 17, 18 anos. Por que você não vem ao culto? A mãe disse que olhou para o prédio que ficava na frente e disse assim, não, eu não entro em igreja de crente. Aí ele perguntou, mas por quê? Porque lá tem capeta. Porque na igreja que ela foi batizada, criança, e ela cresceu, foi isso que ela ouviu. Porque lá tem capeta. Ele disse, não, lá não tem capeta, lá tem Deus e Jesus Cristo. E ela foi para casa, não entrou, claro, o templo estava fechado, estava tendo a festa lá, ela chegou em casa e falou para a mãe dela, mãe, eu vou na igreja domingo. Vai nada. Não vai não. Mas aquele senhor continuou evangelizando a mãe dela. Até um dia que minha mãe bateu o pé e disse, eu vou na igreja dos crentes. Então vai, minha filha, vai. As duas foram. E aí começou a história do evangelho na minha família, do lado materno. Porque antes era trevas. Você já parou e pensou assim? Quando foi que o Senhor começou a manifestar as virtudes dele na minha vida? Não foi hoje, não foi ontem, não foi lá na casa do Alexandre, quando ele juntou os adolescentes lá por um bom tempo e ficou ministrando. Não, antes. Quando uma pessoa entendeu o chamado dele era manifestar céu na terra. O chamado dele é mostrar para as pessoas que Deus é um Deus de reconciliação. E um dia nessa mesma igreja, minha mãe com 19, meu pai com 23, 24, se casaram. De onde que os dois vieram? De lares que antes estavam em trevas. Então, quando os filhos nascem nessa família, eles já nascem com todo o potencial
de conhecer, de entender as coisas de Deus. Aí você vai dizer assim, então, você entendeu logo cedo, né? O chamado de Deus. E aí vem a surpresa, meus irmãos. Tão tarde, que às vezes eu fico pensando, quem foi que errou tanto? Ah, mas você teve um chamado, tá bom, eu tive um chamado aos 19 anos de idade, aos 17 anos de idade, aos 19 eu dei o primeiro passo, mas o chamado já era de antes. Deus diz para o apóstolo Paulo, você vai porque você é um vaso escolhido por mim desde o ventre da sua mãe. O Saulo, você foi escolhido como vaso que vai levar o evangelho aos gentios. Você não foi escolhido no caminho de Damasco. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E Deus poderia explicar para o apóstolo Paulo que, na verdade, nem foi desde o ventre da mãe. Já foi na eternidade, lá atrás. Porque Deus ele não está preso a um ventre. Ele não está olhando barrigas que estão crescendo, dizendo assim, onde é que está um garoto? Para eu chamar ele para ser missionário, para ser um evangelista, para ser um profeta, para ser um homem ou mulher de Deus que entende o chamado e vai proclamar Deus. Não é assim, é na eternidade. Deus já nos deu essa missão, Ele nos vocacionou, boca dele, saiu da boca dele, uma ordem para você. Vocacionado é isso, Deus vocalizou para todos nós. E para você entender isso que eu estou colocando hoje como introdução, estava lá um dia uma mulher chorando diante de Deus. Chorou, ajoelhada, num lugar que ela acreditava que era ali, que Deus podia ouvi-la. Ela acreditou que naquele lugarzinho especial, Deus estaria ouvindo ela longe do seu marido, longe da outra mulher do seu marido. A outra mulher olhava para ela e dizia assim, pois é, teu marido gosta mais de mim do que de você, porque você não pode dar filhos para ele. Ela chegou lá para Deus e foi conversar com ele. Deus, não é possível eu conviver com isso. E olha, meus irmãos, quando não é possível certas coisas na nossa vida, a gente só tem um lugar para a gente chegar e despejar. Lá no altar. Não é nesse altar aqui. Esse aqui é impuro. Esse aqui a gente já pisou em vários lugares hoje. Já pisou aqui e está contaminado. Aqui tem pecador. Aqui estava cheio de pecador agora há pouco. E agora só tem um. Sentado aí, todos vocês. Mas ela entendeu que havia um lugar que ela podia chegar. E ela podia, sem hora para ir embora, sem hora de fazer lanche, sem hora de dar comida para os animais, sem hora de chegar em casa e fazer almoço ou janta para o seu marido. Ela chegou ali, se debruçou e orou, e falou, e chorou, e balbuciou. E ela colocava para Deus essa tristeza que estava dentro dela. Essa tristeza, qual era a tristeza? Como é que eu posso ser feliz se eu não posso ser mãe? Como é que eu posso ser feliz tendo a outra mulher que mora aqui me insultando todo dia? Aí o senhor Eli, aquele que a gente leu sobre ele, ele chegou e disse, ô mulher, está na hora de ir embora, você está bêbada já essa hora? E ela disse, não estou bêbada não, senhor. Não estou bêbada não. Porque ela estava, sabe, aquele momento diante de Deus que a pessoa parece bêbado. E, resumindo a história, essa mulher, a mãe do Samuel. 9 meses depois, talvez um pouquinho mais, lá estava ela com um bebezinho no colo. Deus ouviu a oração dela. E aí vem a coisa legal, gente. Quando Deus manifesta o seu poder, a sua virtude, Ele não manifesta só para enfiar nos braços de uma mãe e uma criança.
Ah, criança, você sabe, Samuel, como é que você veio? Você veio por causa do choro da mãe. Então, quem chorou antes, você ou a mamãe? A mamãe. Você veio, Samuel, por causa do choro da sua mãe. Sabe por que sua mãe chorou? Porque teve insulto. O insulto fez a sua mamãe chorar. Fez a sua mãe orar. Sabe, Samuel, você já parece que está vindo lapidado. E aquela mulher tinha feito um voto a Deus: o filho que o Senhor me der, eu vou te devolver. Mas como assim? A senhora não quer criar criança? Quer ser mãe, mas não quer carregar o peso de embalar o berço? Ela disse: não, muito pelo contrário. Me custa tanto. Me custa tanto. E esse custo é proporcional à minha gratidão. E eu vou entregar ele para o Senhor. E quando ele desmamou, o que ela fez? Fez a mochila do menino, levou lá para o tabernáculo, onde estava o sacerdote Eli, e chegou e disse para ele assim: o senhor lembra, aquele dia que o senhor me chamou de bebum? Aqui é o resultado. Eu entrego ele. Irmãos, olha para mim. Quantos de vocês fizeram isso com os seus filhos? Quantos de vocês fizeram isso? É bem provável que você chegou lá no positivo, colégio positivo. Eu entrego ele positivo. Me devolva ele um sujeito preparado para fazer vestibular e ser o melhor. Talvez você tenha levado ele lá para o colégio internacional das quantas e disse assim: vou pagar caro, me devolva ele um homem, uma mulher, daquelas que não vou precisar pagar faculdade, porque ele vai ser aqui tão bom que vai entrar na federal e vai arrebentar, e depois vai para Harvard, lá ele vai ser o máximo. Talvez não chegou lá no positivo, chegou ali no Vinhedos, né? Chega ali no Vinhedos: senhor, por favor, cuide da minha criança, mas me devolva ele um menino inteligente, sábio, uma menina, daquelas que vai sair daqui em condições de fazer o vestibular e passar e ser melhor médica, melhor engenheira, melhor piloto, né? O Gabriel disse que quer ser astronauta, agora ele já baixou um pouquinho, só piloto já está bom, né? Assim, e os pais vão nessa. E então, que devolva para ele com 23 anos, com 25 anos, eu quero estou guardando os videozinhos dele para a formatura dele, mostrar aquilo que ele falou lá no dia da formatura do pré, aquilo lá: eu quero ser astronauta, piloto. Leva o teu filho, a tua filha para esses lugares e diz assim: Deus, olha, eu quero entregar ele para o Senhor. A Ana pegou o seu filho, levou lá para o sacerdote, diz assim: eu estou entregando ele para o Senhor. E o Senhor, que é o sacerdote nessa casa, está responsável pela vida dele. Eli coçou a cabeça e disse assim: não quero criança, já sou velho, já tenho 2 filhos. Você viu ali no texto que a gente leu hoje, 2 filhos problemáticos. Tem uma versão na Bíblia que diz que eles blasfemaram contra Deus. Filhos do sacerdote. Sacerdotes também, que chegaram diante de Deus lá no ofício do templo e insultaram Deus de tal maneira que Deus vai punir esses homens. De tal maneira que disse para Eli: vou matar eles. Não faça propiciação, não faça oferta de sacrifício a favor deles, porque eu vou matar eles. Lá atrás na história, quando nós lemos, Jó fazia propiciação pelos seus filhos. Ele fazia oferta pelos seus filhos, porque ele dizia para Deus: se os meus filhos pecaram, insultaram o Senhor em algum momento em que eu não estava por perto, eu faço oferta por eles. Jó. Agora, o sacerdote Eli não foi autorizado mais por Deus a fazer oferta pelos seus filhos, porque eles já tinham ultrapassado a linha. E Deus disse assim: os teus filhos são blasfemos. E para aqueles que blasfemam contra Deus, não há perdão. Acabou.
Aí o Eli podia coçar a cabeça assim, já tenho 2 filhos que vão ser punidos pela morte, que o Senhor vai fazer. Agora traz um menino aqui, e se não der certo? Ainda mais se não é meu filho? Não, ele acolhe o garoto. E ele está responsável por esse garoto, que vai ser, meus irmãos, eu quero convidar vocês para acompanhar a jornada de Samuel nos próximos domingos. Que homem! Que homem! Num tempo em que Deus não... Você viu ali o texto? A gente vai passar todo ele semana que vem. Num tempo em que Deus não estava falando. Deus vai romper o silêncio, começando por um menino. Deus vai romper um silêncio com uma nação, começando por um menino. Qual vai ser o horário que Deus vai fazer isso? Lá no recreio da escola, né? É isso? Pessoal, quando é que Deus vai trabalhar com o Samuel? Quando é que Deus vai falar com o Samuel? Quando ele estiver com um joguinho de videogame na mão, jogando, olhando para a tela, fascinado, aí Deus vai dizer para ele, Samuel, larga o videogame. Não? Na hora que ele estiver lá olhando os stories na telinha do celular, videozinhos no YouTube, Deus então vai dizer assim, ô menino, ei, ô! E ele olha para a tela, a tela está falando, não é a mesma coisa. É assim? Quando é que Deus vai chamar os Samuéis de hoje? De madrugada. No silêncio. No sossego da noite. No silêncio. No descanso. E o que é mais interessante, que você vai embora agora e vai guardar isso no seu coração. Ali diz o texto que nós passamos, diz ali que ele não conhecia ainda, porque quando Deus diz, Samuel, ele acorda e diz, o seu Eli, o velho Eli, que já está ficando cego, você viu ali, né? O seu Eli está me chamando. Ele vai lá e diz, o senhor me chamou? O Eli diz, não, menino, volta a dormir, não te chamei nada não, está sonhando. Ele volta. Ele deita e ele ouve de novo, Samuel, ô Samuel, corre lá, o senhor me chamou. O Eli diz, não chamei coisa nenhuma, durma, vai lá, põe a cabecinha, vira para o lado, dorme. Terceira vez, o Eli acordou, de verdade. O Eli entendeu. Eu não estou chamando, o menino está ouvindo uma voz. É a voz de Deus. Aí você vai falar para ele assim, se chamar você de novo, você fala para ele assim, fala que o teu servo ouve. E o Samuel voltou a deitar. Estava começando a dormir de novo. Samuel, o que ele responde? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí, como se Deus colocasse ele sentadinho na cama e diz assim, então, marca bem hoje, porque hoje é o dia do chamado. Hoje é o dia que você está conhecendo o teu chamado. E Deus falou para ele coisas pesadas. Pesadas. Porque você chegar depois para o teu mentor e falar para ele assim, tá bom, o senhor está dizendo que é para eu falar tudo, que não é para eu esconder nada, porque se eu esconder Deus vai me punir, né? Você viu ali? Quando amanhece o dia, ele vem aqui, menino, que foi que ele te falou? Olha só, o Eli sabia que Deus tinha falado. Que foi que ele falou? Me conta e conta tudo. Provavelmente ele já está desconfiado de alguma coisa. Me conta, e se você esconder coisa, ele vai te pegar. Homem do saco te pega. O Samuel fez o quê? Contou tudo. Primeira mensagem que ele tem que trazer à terra, primeira missão dele
é falar para o seu mentor que Deus vai matar os filhos dele, como havia dito lá atrás, e que provavelmente ele já tinha até esquecido. E o restante da história você vai vendo em todo o livro o que Samuel foi nas mãos de Deus. Mas tudo começa aí, quando Deus rompe o silêncio, quando Deus começa um processo. Gente, nada disso aqui foi uma série de conferências, nada disso aqui foi um tempo de uma semana, um mês, não foi uma série em que ele passou, não foi um seriado em que Samuel viveu, foi uma vida. Porque a última lição que a gente vai ver disso aqui é que um dia, o Samuel chega para o povo, lá na velhice, de cabelos brancos, e ele faz uma pergunta para todo o povo. E ele se cala. E quando o velhinho se calou, todo o povo abriu a boca para responder ele. Coisa fantástica. Enquanto isso, essa semana você vai dormir pensando nisso aqui. Ok? Todos vocês vão dormir essa semana pensando nisso aqui. Todos vocês vão dormir essa semana pensando nos seus filhos, nos seus netos, nos seus sobrinhos, nos seus afilhados. Todos vocês vão pensar no seu próprio chamado. Ah, pastor, mas eu já tenho a minha idade, eu já não tenho mais. Olha, gente, para com isso. Quantos anos Moisés teve quando Deus chamou ele pela primeira vez? Quantos anos? Vamos, fica em pé para poder responder. Vamos, fique em pé e responda. Quantos anos Moisés tinha quando Deus chamou ele? Quando Deus chamou ele? Na sarça. Quantos anos ele tinha? 80 ou 40? Ou 120? 80? Ou 40? Ou pergunta difícil. 80? 40? Foi 80 ou 40? Bela resposta. Fala bem alto aí, pastor Lutona, bem alto. 80 anos. Quantos aqui tem 80 anos? Ainda não tem nessa sala um homem com 80 para Deus colocar ele como maior profeta em Israel. Ainda não tem nessa sala um homem para Deus chamar pela primeira vez, ainda que hoje ele esteja preparando para se levantar nesse país como um profeta. Ainda não tem um homem aqui. Talvez ele esteja lá na sala, lá embaixo. Talvez lá esteja uma mulher para se levantar nesse país. Oh, pastor, mas daqui a 80 anos. Deus não está preso ao tempo. Guarda isso. Pai, nosso Pai, nosso Deus, que está no céu e está neste lugar. O Senhor que chamou o Samuel, lá na tenra idade, o Senhor que nos chama nos dias de hoje, o Senhor que chama a tua igreja para manifestar virtudes do Senhor, para manifestar as qualidades do Senhor, para manifestar a mensagem, proclamar a mensagem do céu aqui na terra, a mensagem da reconciliação. O Senhor que nos chama de embaixadores, o Senhor que nos dá o título de filhos, o Senhor que diz quem somos e para que vivemos, o Senhor que mostra para nós a missão que transcende tempo, intensidade, pessoas, o Senhor que dá a nós uma mensagem que transcende a própria mensagem.
É ao Senhor que nós oramos agora. E é para o Senhor que nós falamos, que estamos aqui. Estamos aqui como um povo, por enquanto reunidos aqui nessa sala. Amanhã, segunda-feira, esparramados. Domingo de novo nos ajuntamos, depois esparramamos. De vez em quando nos reunimos em pequenos grupos. O ano que vem, provavelmente, reunido com um grupo maior. E o Senhor vai continuar sendo o nosso Deus, cumprindo a sua missão. E o Senhor vai continuar falando a nós, porque o Senhor não desiste, o Senhor não para, o Senhor não cansa, o Senhor não é daquele que retrocede. É ao Senhor que nós oramos, é ao Senhor que falamos. Estamos aqui dizendo, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Pai. Estamos aqui. Fala para que nós possamos ouvir. É isso que nós queremos te colocar agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, que nós queremos ouvir. Amém, igreja? Amém? Só uma coisa importante aqui. Quando Deus falou com Samuel, Ele falou a partir de uma voz conhecida, que era a voz de Eli. Deus fala ao homem, acompanhado de outro homem. Combinados? Quem participa da revelação de Deus para Samuel é o próprio Eli. E o Eli não é um estranho. Então, não caia em conversas de pessoas estranhas. Porque quando Deus falar, Ele vai confirmar a partir de uma voz conhecida, de uma autoridade. Tenha uma boa semana, que Deus seja shalom na sua vida.